Justiça Ambiental Entrevista. Cadastro ambiental rural obrigatório para todos os imóveis rurais deverá ser realizado até o dia 6 de maio de 2015. Confira os detalhes na entrevista de Gustavo Fernandes. Todos os imóveis rurais brasileiros devem realizar até o dia 6 de maio deste ano o Cadastro Ambiental Rural CAR, instituído pelo novo Código Florestal. Trata-se de um registro público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e combate ao desmatamento. Sobre este assunto, então, nós vamos conversar agora, aqui na Rádio Justiça, com o advogado Lucas Mastelaro Baruzzi, que vai nos explicar mais sobre esse cadastro ambiental rural. Doutor, seja bem-vindo à Rádio Justiça e muito obrigado por nos atender. Obrigado, Gustavo, e amigos ouvintes da Rádio Justiça. Doutor Lucas, o que é o cadastro ambiental rural? Pois é, Gustavo, o cadastro ambiental rural nada mais é do que uma grande base de informações, né, a respeito das propriedades rurais do país, né? E esse grande sistema, na verdade é o CICAR, ele é alimentado a partir do Cadastro Ambiental Rural, o CAR, de cada propriedade ou posse de imóveis rurais do país. A finalidade desse grande sistema de dados é a gente ter um monitoramento acerca da manutenção, recomposição, regeneração da vegetação nativa e da cobertura vegetal dos imóveis rurais do país. É como se fosse um grande raio-x, um grande diagnóstico de como que está a conservação florestal, o uso do solo dessas posses e propriedades. Doutor, que tipo de propriedades devem fazer esse cadastro? Então, estão obrigados a declarar o CAR todos os proprietários, né, ou posseiros de imóveis rurais. Então, na verdade, é uma obrigação bem abrangente. E o que é preciso, né, doutor, para se fazer esse cadastro pela propriedade rural? Qual é o procedimento? Bom, como que tem funcionado, né? Existe um cadastro nacional, como também existe diversos cadastros que são feitos junto a órgãos do meio ambiente dos estados ou dos municípios, né? Na verdade, o proprietário ou posseiro deve primeiro procurar saber se em sua região já existe no município, por exemplo, o município de Palmas é um que instituiu uma base de dados para recepcionar os cadastros, né? Ou também há bases estaduais, aqui em São Paulo, por exemplo, temos um sistema da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo. Então, o primeiro passo é identificar aonde que ele vai realizar o seu cadastro. O cadastro tem uma natureza declaratória. Então, ele, ao se logar no perfil do sistema pela internet, ele deve, por exemplo, apontar o limite da sua propriedade, deve indicar aonde que está situadas as áreas de preservação permanente, né, as famosas APPs. Então, por exemplo, as matas ciliares nas margens de rios, eventuais nascentes, ou então APPs, a depender do topo de morro ou da declividade. Ele também deve indicar aonde ele pretende demarcar a sua reserva legal, né? E aí, caso a caso, depender da propriedade, vai ser possível a compensação de APP da reserva legal, ou então existirão cenários onde o proprietário ou posseiro está desobrigado de recompor a reserva legal, mas é primeiro um grande diagnóstico da propriedade, né? Essencialmente das APPs, da reserva legal, e também do uso que ele faz do solo. Então, as culturas ou a finalidade agropecuária. E os benefícios do doutor Lucas para as propriedades, né, que realizam o cadastro? Pois é. A gente primeiro tem que alertar que o prazo se encontra na iminência de ser vencido, né, agora no início de maio, até o dia 6 de maio. Até o dia 6 de maio, né? Isso, então estamos próximos, né? Aí um pouco menos de um mês.
Agora, o que acontece? As pessoas que não fizeram o cadastro, elas estarão impedidas, por exemplo, de obter crédito agrícola, de contratar um seguro rural, ou de deduzir da reserva legal e das áreas de APP do imposto territorial rural que ela deve pagar. A pessoa também estará proibida de aderir a um programa de regularização ambiental, o chamado PRA. Então, respondendo a sua pergunta, na verdade, podemos colocar assim de que se a pessoa não faz o CAR, ela passa a ter uma série de impedimentos, né, de uma série de dificuldades que são essenciais à vida rural, né? Eu mencionei o crédito, o seguro, a questão associada ao valor pago do ITR e também não deixa de ser muito importante os programas de regularização ambiental, né? Então, existe um passivo grande em muitas propriedades de áreas a serem recompostas, recuperadas ou compensadas de reserva legal, e se a pessoa não entregou o seu CAR, não fez o CAR, ela também está proibida de aderir aos projetos de regularização ambiental. Doutor, uma das finalidades desse cadastro é o combate ao desmatamento, né? Porque muitas vezes o proprietário usa a sua propriedade rural para desmatar, enfim, para não realizar a sua função social. É isso mesmo, doutor? Sim, é isso mesmo, né? Existe uma certa, uma eventual vulnerabilidade nesse sistema, que é o fato dele ser um cadastro declaratório, né? Então, é possível, vamos dizer, que a pessoa até tente burlar as informações que ela declara, mas é necessário lembrar que ela estará sujeita a vistorias dos órgãos ambientais, ou mesmo a solicitação de documentos para comprovar o que foi declarado, inclusive sujeito a responsabilizações penais e administrativas, né? Agora, a finalidade em si é essa mesma, a gente conseguir ter um mapeamento da cobertura florestal existente no país, em que medida estamos sendo eficientes no controle do desmatamento, ou qual a taxa de conversão do solo. Então, concordo com você que essa é sim uma das grandes finalidades, né? E esse cadastro, doutor, ele é feito no site, é isso, do Ministério do Meio Ambiente? Sim, ele é feito no site do Ministério do Meio Ambiente, ou alguns estados, aliás, muitos estados já, e até municípios, por exemplo, o município de Palmas, eles também já adotaram o seu portal para o seu cadastro ambiental, né? Então tem exatamente a mesma validade. Se a pessoa quiser optar por um cadastro do seu município ou do seu estado, não tem problema, né? Daí esses órgãos irão retransmitir as informações para o Ministério do Meio Ambiente. Então, ela pode optar por qual portal deseja, né? Isso, na verdade, é uma facilidade interessante. Existem portais muito bem construídos, são intuitivos, são fáceis. O envio de documentos ou de plantas já referenciadas também é possível online. Então, de fato, tem assim, um modelo, um portal bem atraente e de fácil aplicação. Muito bem, você acompanhou aqui na Rádio Justiça a entrevista com o advogado Lucas Mastelaro Baruzzi, que conversou conosco sobre o cadastro ambiental rural, obrigatório para todos os imóveis rurais e que deve ser realizado até o dia 6 de maio de 2015. Doutor, muito obrigado por ter concedido essa entrevista à Rádio Justiça. Obrigado a vocês e a todos os caros ouvintes. Um abraço.